Voltando para a nossa terceira parte, lugar do crime. Aqui vamos tomar um pequeno cuidado, que o lugar do crime está previsto no artigo 6º do Código Penal Militar. Gente, atenção, 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 atenção. Por que atenção? Porque quando se fala em lugar do crime, nós estamos falando dos crimes militares que são cometidos entre países, isso mesmo. Quando a gente fala lugar do crime, é verificar quando que será aplicada a lei penal brasileira nos crimes militares. E a regra, segundo o artigo 6º, é a adoção da teoria da ubiquidade. Significa que aplica-se a lei penal brasileira para os crimes que no lugar da ação ou omissão, do lugar da ação ou da omissão, ou do resultado. É isso que os doutrinadores dizem, mas não é isso que o artigo diz. A doutrina diz, olha, aplica-se a teoria da ubiquidade. Por quê? Porque vai ser aplicada a lei penal brasileira no lugar onde se deu a ação ou omissão, ou quando se deu o resultado. Então vamos lá, aqui nós temos a Bolívia e aqui o Brasil. Vou melhorar o exemplo. Nós temos a Venezuela e o Brasil. E o sujeito, o militar, comete um crime, inicia o cumprimento, a prática do crime e o resultado se deu no Brasil. O Brasil é competente para julgar. Ou vice-versa, se o crime iniciou-se no Brasil e o resultado se deu na Venezuela, será aplicada a lei penal brasileira. Isto é, aplica-se a lei penal brasileira sempre quando o crime tiver o início da execução em território brasileiro ou o resultado do crime se der em território brasileiro. Mas aqui, se você ler o artigo 6º, você vai ver uma coisa interessante. Ele faz uma observação com relação à omissão. Por isso que eu digo, em regra, é a teoria da ubiquidade. Ocorre que nos crimes omissivos, a teoria que vai ser adotada é a teoria do resultado. Porque lá no código, lá no artigo 6º, pode pegar o artigo 6º, deixa você pegar. Lá no artigo 6º diz assim, nos crimes omissivos, será o lugar do crime no momento da omissão. Ou seja, no momento em que se dá o resultado. Porque nos crimes omissivos, o resultado se dá no momento da omissão. No momento que se dá a omissão, está consumado o delito. No momento que a gente deveria agir e não faz, já está consumado o delito. Então, ele diz que nos crimes omissivos, é no momento em que ocorre a omissão, será considerado o lugar do crime. Então, nos crimes omissivos, a teoria do resultado. Nos crimes de ação, a teoria da ubiquidade. Todavia, se vocês pegarem os livros vão dizer de forma maciça que é a teoria da ubiquidade. Para ação e para omissão. Professor, e na hora da prova? Na hora da prova, veja, vai cair o texto da lei. Então, no texto da lei, você vai tomar o cuidado. No texto da lei, vai trazer sobre os crimes omissivos. E lá nos crimes omissivos, o lugar do crime é no momento da omissão. Isto é, no momento que se dá o resultado do crime. Tá certo? Continuando, nós temos aqui
continuando, nós temos o princípio da territorialidade. Isso aqui é importante. Porque quando a gente fala em princípio da territorialidade, e o princípio da territorialidade está previsto no artigo 7º do Código Penal Militar, é você entender o seguinte: o que é considerado território brasileiro? Porque assim, qual é a regra? Se o crime for cometido dentro do território brasileiro, ou tiver iniciada a execução de um crime penal militar dentro do território brasileiro, irá se aplicar a lei penal brasileira. Mas a pergunta é: o que é o território brasileiro? O que é, segundo a legislação, o que vem a ser esse território brasileiro? Aí venha só. O território brasileiro, em regra, é o quê? É a própria extensão territorial. Meu desenho não é dos melhores. É a própria extensão territorial. É o próprio limite territorial. Consequentemente, seu espaço aéreo correspondente àquele limite territorial. E as 200 milhas náuticas. Isso aqui tudo é considerado território brasileiro para aplicação da lei penal militar. Até aí tudo tranquilo. O que cai na prova é quando que é considerado território brasileiro, a extensão desse território brasileiro. A extensão desse território brasileiro. Então, vamos lá. O artigo 7º, parágrafo 1º, diz assim: será considerado território brasileiro os navios, aeronaves, podem ser esses navios e aeronaves serem de natureza pública, ou de natureza privada, desde que ele for de natureza privada, estiver sob o comando ou utilização sob o comando ou utilização de quem? Sob o comando e utilização das Forças Armadas. Se estiver sob comando, vamos lá, se for de natureza da própria instituição das Forças Armadas, se for um avião da aeronáutica, se for um navio da marinha, se for um submarino, enfim, isso aí é natureza pública. Isso aí, se o crime acontecer dentro dessas embarcações ou aeronaves, já são considerados extensão do território brasileiro. É como se fosse território brasileiro, como se estivesse andando sobre os mares internacionais um pedacinho do chão brasileiro. Fosse nem a ilha de Lost, que fica mudando de lugar. Quem assistiu Lost sabe disso. Ela fica mudando de lugar o tempo inteiro. Estou dando spoiler? Mas também Lost tem quantos anos já, né? E aí você vai falar, tá, professor, e se a embarcação for de natureza privada, mas estiver sob o comando de um militar, ou estiver aquela embarcação privada estiver sob a utilização de uma instituição militar, a aeronave também será considerada extensão do território brasileiro. Aí você vai falar assim, tá, professor, então isso aqui é a territorialidade. Isso mesmo, é a territorialidade. É você basicamente ter que decorar, não estou mentindo, estou sendo sincero, é decorar o artigo 7º. Estou tentando explicar ele para você.
E nós temos o parágrafo 2º do artigo 7º. E lá atrás a chamada extraterritorialidade. Significa, o que significa essa extraterritorialidade? Significa que será aplicada a lei penal brasileira mesmo que cometido fora do território brasileiro. Até agora, nós estudamos o que vem a ser o território brasileiro. Nós estudamos que o território brasileiro é o espaço terrestre, aéreo correspondente, mais as 200 milhas, mais as embarcações que fossem de natureza pública ou que estejam a serviço do governo, for privado, mas esteja a serviço, não do governo, mas a serviço da instituição militar. Perfeito? Perfeito. Isso é território brasileiro. Fosse um pedacinho de um chão brasileiro. A extraterritorialidade é como se não tivesse, o crime não acontece dentro desse território brasileiro. Porém, a lei penal vai ser aplicada, a lei penal militar será aplicada. Neste caso, diz assim: aeronaves, navios, mesma situação. Só que detalhe importante, olha só que detalhe importante. Eu não falei de natureza privada. Aeronaves ou navios estrangeiros, sujeitos à administração militar. Significa, então, neste caso, que as aeronaves e navios estrangeiros sujeitos à administração militar. Aqui está falando do Brasil? Não. Está falando em que, se um crime for cometido por um militar dentro de uma aeronave ou navio estrangeiro, isto é, estrangeiro, de outro país, mas que esse navio estrangeiro está sujeito à administração militar daquele país, será aplicada a lei penal brasileira. Significa que o Brasil também quer mostrar que tem poder de punição para um militar que acaba cometendo, um militar brasileiro que acaba cometendo um crime ali, será aplicada a lei penal, ou que cometa contra um militar brasileiro. E aqui, o outro caso, é quando também ocorre um crime militar, né? Um crime contra instituições militares. Então, vamos lá. Chega lá, o brasileiro vai, comete um crime militar contra uma instituição militar. Bem, se cometeu contra a instituição militar dos Estados Unidos ou da Rússia, vai ser aplicada a lei penal militar brasileira. Lembre-se, poderá ser aplicada, na verdade. Significa que você não vai pegar o sujeito militar, o militar brasileiro que cometeu o crime lá e você vai tirar lá. Não tem como você tirar de outro país. Ele pode até cumprir lá, mas significa que a lei penal brasileira irá ser aplicada ao caso concreto, tá certo? Então, vamos tomar cuidado com este aspecto, tudo bem? Você viu que tranquilo? Sem nenhum mistério. Super tranquilo. Continuando. Pena cumprida no estrangeiro. Gente, pena cumprida no estrangeiro. Aqui é interessante porque nós estamos falando do militar brasileiro que cometeu um crime militar fora do território brasileiro,
mas que está sujeito às regras, lembra da extraterritorialidade? Vamos imaginar um militar brasileiro que tenha cometido um crime contra a instituição militar dos Estados Unidos. Ele é punido lá. Ele retorna ao Brasil. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, para você que está estudando Direito Penal Militar. O professor Pedro Silas, como você acabou de assistir aí, uma pequena demonstração da aula do professor Pedro Silas, tem a isolada aqui na Concurso de Direito Penal Militar, super atualizado aí com o professor bacana, professor Pedro Silas, nosso grande professor e amigo Pedro Silas. Essa isolada custa apenas R$20. Você tem um prazo de acesso durante 30 dias e durante esses 30 dias você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Gostou? Então clique aqui embaixo no vídeo, tem um link que você vai ser direcionado diretamente para a isolada do professor Pedro Silas de Direito Penal. Um forte abraço. Já ia esquecendo, né? O professor Pedro Silas também tem um módulo de Direito Processual Penal que custa apenas R$20. Professor, quais são as videoaulas disponíveis nesses módulos? As videoaulas estão na descrição deste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui na LAC.